Vamos adorar o Senhor com alegria. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por
presença do Senhor já está disponível nessa noite para aqueles que querem. E quando essa presença está disponível, como você se comporta mediante a presença do Mestre que já está nesse lugar? Nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai, nesse lugar. Esse lugar é teu, Pai. E esse ambiente já é propício, Senhor, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para se cumprir, para fazer e para realizar no seu nome. Nós clamamos, Senhor, por Ti, pela Tua presença. Nós abrimos o nosso coração e nós dizemos, Senhor, vem, Pai, e faça morada. Nós abrimos nossos corações e dizemos, Senhor, nós não queremos uma visita. Nós queremos que o Senhor more em nós, ó Pai. Se faça presente em nós. Oh, aleluia. Oh, Tu és santo, santo, santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo
o teu amor que me traz vida e esperança. Nós queremos a ti, Senhor. Você deseja a presença dele, começa a adorar. Oh Senhor, tu és santo. Oh, teu nome, Senhor. Muito obrigado, Santo, Santo, Santo. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação.
dê uma boa noite para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Muito bom estar com você aqui. Passamos aí não só um final de semana abençoado, mas já começamos a semana já cheio da presença de Deus. Quantos foram abençoados por esses 4 dias intensos de glória de Deus derramado nesse lugar? Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela vida dos nossos pastores, glória a Deus pela vida do apóstolo Ray, glória a Deus pela vida do apóstolo Gustavo, do pastor Stephen. Realmente foram dias extraordinários, onde Deus se moveu de maneira única. E não é diferente hoje, você crê nisso? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer uma palavra para você, que com certeza você já ouviu muitas vezes ela. Está lá em Mateus capítulo 25, verso de número 21. Mateus 25, 21. Pode abaixar um pouquinho o teclado aqui. Diz assim: disse-lhe o Senhor. Quem está dizendo é quem? O Senhor. Muito bem, servo bom e o quê? E fiel. Foste fiel aonde? No pouco. Mas sobre o que eu vou te colocar? Sobre o muito. Como nós acabamos de cantar, a gente fala: em teu nome, Jesus, o inferno treme. O coxo, ele vai andar, o cego, ele vai ver. A palavra liberada por Deus, ela tem uma capacidade, pode colocar o QR Code aqui. Ela tem uma capacidade de movimentar céus e terra. Você parou para perceber que desde a criação, Deus, ele cria os céus, cria o homem, cria a terra, tudo a partir de uma palavra. Os céus, eles são obrigados a obedecer a Deus. As doenças, elas são obrigadas a obedecer a Deus. Os demônios, eles são obrigados a obedecer a Deus. Agora, quando falamos de finanças, nós somos convidados a obedecer a Deus. Por que Deus, ele não impõe de uma maneira também imperativa a fidelidade em relação às nossas finanças? Sabe por quê, irmãos? Porque finança é algo muito delicado. O ser humano, ele tem uma dependência absurda ao dinheiro. Absurda. Aí tu vai falar: não, pastor, eu preciso, tenho sonhos, tenho projetos. Eu também, irmão, preciso, tenho sonhos, tenho projetos. Gosto de dinheiro. Gostar é diferente de amar. Mas o ponto de discussão, toda vez que você ouve falar mal de uma igreja, sempre está relacionado o quê? A dinheiro. A dinheiro. Eu caminho com um adjetivo que não é meu, mas que me acompanha pelo título que eu tenho, de que todo pastor é ladrão. E tem um monte de ladrão mesmo. Se você conhece, eu conheço talvez mais ainda. Por quê? Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de quê? De todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto que nós lemos, ele mostra o seguinte: aquilo que Deus te deu, aqui ele está falando sobre talentos, sobre finanças, ele está falando sobre aquilo que Deus te dá. Aquilo que Deus te dá é tão pouco, ele olha e fala assim: olha, você foi fiel no pouco. Irmãos, é difícil demais ser fiel no pouco, não é verdade? É difícil demais ser fiel no pouco. É difícil, não é fácil. Você que tem um orçamento apertado, você olhar para o teu orçamento, abrir o aplicativo do teu banco e tu olhar assim e falar: caraca, tem R$30 na minha conta. Deixa eu te falar, irmão, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, como disse Jesus,
Quando tu tem 30 tá bom, irmão, porque muitas vezes eu abro meu celular e pior do que você ter 30 é você ter lá 1000, mas na frente do 1000 tem o quê? O menos. E o banco, ele é tão covarde com você que às vezes ele te dá um limite, sei lá, de 20 mil, aí bota lá, disponível, 19 mil, aí tu fala, ô glória, ainda tem 19. Não é teu, mas tá lá, tá disponível. Ser fiel no pouco não é fácil. Muitos de nós não chegamos ainda em uma abastança financeira, sabe por quê? Porque a gente não sabe ser fiel no pouco. E aquele que não é fiel no pouco, ele acha o seguinte: o dia que a minha situação melhorar, eu vou ser dizimista, pastor. O dia que sobrar, eu vou ser dizimista. O dia que eu não estiver negativo, eu vou ser dizimista. Irmãos, quantos meses da minha vida eu dei e dou oferta e dízimo de cheque especial? Eu já fiz isso, irmãos, muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que eu planto, um dia eu vou colher, amém? E aquilo que eu planto, quando ainda é pequeno, é que me dá acesso àquilo que vai ser disponibilizado quando eu tiver muito. Aquele que não é fiel no pouco, ele não vai ser fiel no muito. Eu me lembro uma vez que a pessoa, há muitos anos, foi assim que eu cheguei em Portugal. Pra você não ficar tentando imaginar quem é, que você nem tem noção. Essa pessoa caminhou conosco durante um tempo, a pessoa tinha muita grana, e de repente, pelas atrapalhadas da vida, perdeu muita grana. E aí, irmãos, eu nunca fui um cara que nunca a condição de ninguém me atraiu. Nunca. Eu não fico na mão de ninguém. Seja que você ganha 100 mil reais ou tu ganha R$1.000, para mim é a mesma coisa, porque a provisão vem do alto. E quem está recolhendo alimento aqui sabe muito bem que os melhores mercados são os mais pobres, não é verdade? Você que está lá, você está vendo isso. E aí essa pessoa, uma vez eu conversando sobre essas questões de dízimo, estava chegando na igreja, e a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um negócio que, se der certo, tem um sítio, e se der certo, pastor, eu vou dar esse sítio para a igreja. Eu falei: irmão, você não dizima agora, tu nunca vai dar, brother, nunca vai dar. Eu saí daqui, irmão, fui para outro município orar pelo empreendimento dele, troço que estava parado há 7 anos. Eu orei, passou alguns meses, o negócio startou. Quando startou, eu não fiquei à espera de nada, irmão, de nada, porque eu sabia que ele não ia dar. Mas quando ele startou, ele falou: pastor, mas lembra daquilo que eu prometi? Pô, não vou conseguir, sabe por quê? Porque já que deu certo agora, eu tenho que investir um dinheiro, e a Caixa Econômica foi lá para comprar o sítio, e cara, o dinheiro que eles vão me dar é certinho do que vai, é Deus. Eu falei: brother, tu é infiel em todos os aspectos, eu nunca contei com um centavo teu. Sabe por quê? Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser colocado no muito. Sabe por quê? Porque o pouco, que quando você olha no original, eu estou sem óculos aqui, eu até separei, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. O pouco significa desprezível. Independente do que é, irmão, se você ganha 1.000, se você ganha 10 mil, se você ganha 100 mil, isso para Deus é desprezível. Desprezível. Porque muito é relativo. Muito é relativo. Você pode pegar teu contra-cheque e ver lá 10 mil reais e falar: eu vou dar R$1.000 para a igreja, eu vou dar R$1.000 de oferta, vou dar 5 mil de primícia. Isso é muito dinheiro. Irmão, isso é desprezível para Deus, mediante aquilo que Deus já vê o que Ele vai te colocar. Deus não é como eu e com você que faz contas. Deus, Ele quer ver a nossa fidelidade. E o cara que é fiel no pouco, o dia que ele tiver que dar um dízimo de 10, de 100 mil, de 1 milhão, para ele não faz diferença, porque ele já aprendeu a viver e já aprendeu o que é fidelidade. Então, que o teu amor não esteja no dinheiro. E aí, como eu sempre falo, irmão,
independente do que você ganha. Você pode ter um cara que ganha 100 mil reais por mês e não ama dinheiro, e você pode ter um cara que ganha 1.500 reais e ama dinheiro. Porque o amor ao dinheiro não está relacionado à quantidade, mas sim ao coração da pessoa. Então aprenda uma coisa, meu irmão, seja fiel, porque você quer muito, porque eu também quero. Eu também quero. Eu também espero, eu também anseio por isso. Agora é o seguinte, a gente precisa ser fiel enquanto nós estamos no que nós estamos vivendo hoje. Para que quando Deus coloque no muito, você não olhe e faça a conta e fale, não, irmão, lembre-se o seguinte, quem te levou a esse patamar foi o Senhor, amém? Então apanhe tua oferta, apanhe o teu dízimo. Levante ele ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. Deus, que isso represente, isso que nós vamos colocar nesse altar, represente a fidelidade. Que o Senhor veja isso como uma oferta fiel, daquele que é fiel, Senhor Deus, e que vai receber aquilo para qual o Senhor tem planejado para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, que a bênção da multiplicação financeira chegue sobre a vida do teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, entregue sua oferta ao Senhor. Seria hoje, eu falei, pastora, fica aí, conseguimos que ela ficasse hoje, especialmente para dar uma palavra. Queria chamar aqui, que você recebesse com uma salva de palma a pastora Elisa. E ela vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Minha pastora, a senhora está em casa, não dispensa apresentações. Foi para a praia hoje, falei para ela que ela está voltando para Houston igual a Maju. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Que bom que você está aqui essa noite. Como o pastor Evelto disse, não estava nos meus planos de estar ministrando aqui, mas no domingo que eu cheguei de Houston, o Senhor me falou que eu ia estar ministrando aqui. Não estava nos meus planos, mas ele já tinha dito, e eu sei que Deus tem uma palavra especial para cada um de nós aqui, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e declaramos que só o Senhor é Deus. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor se mova nesse lugar, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o poder da palavra revelada, Senhor, possa vir, Senhor, impactar e romper, quebrar, Senhor, véus, rasgar os véus, Senhor, que tem sobre as nossas vidas, que não permite, Senhor, nós vermos o teu milagre, Senhor, o teu propósito. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja pregada, Senhor, conforme o Senhor fala, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Marcos 2, versículo 1, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava.
e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo: porque esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, queridos? Então nós vemos aqui nessa passagem a história de um paralítico, e não quero muito me tardar na vida do paralítico, mas a Bíblia fala que esse homem não nos diz se ele nasceu paralítico, se foi um acidente, o qual exatamente foi, mas em quantos anos ele estava paralítico, mas a Bíblia diz que ele era paralítico. E para aqueles que têm membros da sua família que tem essa enfermidade, essa debilidade, ou que vive essa luta, sabemos que é algo muito difícil. Eu tenho membros da minha família, criança que tem problema de paralisia e é totalmente dependente. E é terrível, porque às vezes você quer dar, no meu caso, levar um presente, especialmente para uma criança, e às vezes fico constrangido, porque ele não se move, ele não se movimenta de nenhuma maneira, os braços, as pernas, e é terrível. E às vezes nós, como familiares, olhamos para ele, para o meu priminho, e ele às vezes está sorrindo, vendo o irmãozinho dele brincar. E é terrível isso, queridos. É terrível, porque ele é totalmente dependente dos pais e não vai ter um futuro. E eu acredito que esse homem vivia isso na vida dele, na infância dele. E ele anelava e sonhava com um milagre. Quantas vezes nós estamos assim, não atrofiados ou paralisados dos membros, mas quantas vezes nós nos sentimos paralisados, sonhando com um milagre, sonhando com o mover de Deus nas nossas vidas, e nada acontece. Mas a Bíblia diz que esse homem, não sabemos como, mas ele ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz que 4 homens levaram ele até Jesus. E eu aprendo nessa passagem, queridos, que esse homem conseguiu vencer vários obstáculos. O primeiro obstáculo que ele venceu foi as limitações, a distância de chegar até Jesus. E algo que é muito importante nas nossas vidas, às vezes nós não entendemos. Vivemos paralisias e vivemos estancamento, algo parado que não se move nas nossas vidas. E nós pensamos: por que eu estou vivendo isso? E às vezes, como passou com esse homem, as conexões, a necessidade de uma pessoa que não dá o lugar, que não permite que esse paralítico entrasse.
E nós vemos aqui que muitas vezes para nós alcançarmos o milagre, nós vamos ter que passar por a indiferença dos demais. Amém? Terceiro obstáculo que eu vejo aqui foi como ele chegar até Jesus se ninguém dava o lugar para ele passar. E a Bíblia diz que foi rompido o teto, quebraram o teto daquele lugar, daquela casa, para aquele paralítico entrar. Então a Bíblia diz que romper, imagina, queridos, aqui está Jesus, todo mundo aqui presente, vem uma pessoa que quer um milagre, vai romper o teto da igreja, para que possa abaixar o paralítico. Eu tenho certeza que o pastor Erivelto ia bater no púlpito aqui, não. Quebrar o teto da igreja, não, porque eu faria isso. Mas eu digo, nada impediu que aquele homem não quebrasse aquele teto, ou que aqueles amigos. Queridos, quando nós queremos uma palavra revelada, esse homem, ainda que não havia chegado até Jesus, mas o poder da palavra, o poder que ele havia recebido através de uma comunicação de alguém. Às vezes, querido, uma palavra revelada que você recebeu pode gerar fé em uma pessoa, pode ser transmitida essa palavra revelada para alguém. E esse homem recebeu essa palavra, ele sabia, ele tinha convicção, ele estava disposto até depois a arrumar o teto da igreja, o teto da casa, o que seja, mas ele estava disposto. O importante era chegar até Jesus. E a Bíblia diz que abaixaram ele daquele teto, naquela maca, e ele chegou até Jesus, e Jesus ficou impressionado com a fé daqueles homens. A minha pergunta essa noite é: será que o Senhor se impressiona com a nossa fé? Será que nós já chegamos a esse nível onde o Senhor Jesus se impressiona com a fé? A Bíblia diz no versículo 4, diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que no meio, e aqui quero entrar, que no meio daquele ambiente, até aquele momento, não havia acontecido nenhum milagre naquele lugar. E como pode, queridos, como é possível nós estarmos em um ambiente onde está o Filho de Deus, aonde está o Filho de Deus, e assim como diz a Bíblia, que havia aqueles homens da lei, não reconhecer quem era Jesus. Não havia passado nenhum milagre. Até então Jesus estava pregando, estava ensinando, mas não havia manifestado a glória de Deus. Não havia manifestado nenhum milagre. E eu entendo aqui, queridos, que nós podemos estar diante da glória de Deus, mas a nossa atitude é o que pode bloquear a ação do milagre de Deus. A Bíblia diz que eles disseram, como pode esse homem perdoar pecados? Como pode?
Versículo 6: E estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Eles não tiveram revelação, ainda que estavam ouvindo o próprio Deus falar. Mas havia um véu sobre a vida deles. Eram mestres da lei, haviam escutado os melhores sermões, ensinos que poderia um mestre ensinar, ou um sacerdote, ou um sumo, ou quem seja. Mas eles não foram sensíveis à voz de Deus. Talvez porque a voz de Deus, talvez porque Jesus não ensinava como os outros. Talvez porque Jesus não ensinava da maneira que eles queriam ouvir. Mas o importante era que o Senhor estava ali. Então a Bíblia diz que só se manifestou o poder de Deus para curar quando aquele paralítico entrou naquele ambiente. Aquele paralítico que não se movia, que tinha os nervos atrofiados, os pés atrofiados, que não tinha nenhuma movimentação em seu corpo. Mas a Bíblia diz que uma palavra, diga comigo, uma palavra que saiu da boca de Jesus, foi a que levantou aquele paralítico. Nós não necessitamos de 10 pregações, nós necessitamos de uma palavra revelada. Amém, queridos? Diga comigo, uma palavra revelada. A Bíblia diz em Isaías 55:11, diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazio, mas realizará o que me apraz e prosperará aquele para que o enviei. Então não voltará nenhuma palavra vazia. Amém? A palavra que sai da boca do nosso Deus tem a autoridade para romper qualquer situação que tem na nossa vida. Só necessitamos de uma palavra. Fala comigo, eu necessito de uma palavra. Não necessitamos da palavra de um presidente, não necessitamos da palavra de reis e governadores, necessitamos de uma palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra que sai da boca do nosso Deus é poderosa para endireitar e alinhar tudo que está travado nas nossas vidas. Amém? Necessitamos de uma palavra. E a Bíblia diz que aqueles homens da lei, ainda que estavam na presença do grande Deus poderoso, não tiveram discernimento de quem estava ali. Queridos, nós temos que entender que existe sobre
cada um que nasce nesse mundo, quando nós nascemos, o inimigo vai tratar de colocar véus sobre as nossas vidas. Diga comigo, véus. O que é o véu? O véu é aquilo que nos limita a discernir uma palavra revelada. E nós necessitamos de uma palavra revelada, porque quando nós temos uma palavra que sai da boca do nosso Deus, juntamente com esta palavra revelada, vem uma arma ou uma estratégia para vencer os nossos adversários. Amém? A Bíblia diz em Mateus 16, capítulo 16, versículo 15, que o apóstolo Pedro, Jesus disse, vamos ler, Mateus 16, 15, diz assim: e você? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado, diga comigo, revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Eu darei. Quando nós recebemos uma palavra revelada do Pai, juntamente vem a ferramenta. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Quando nós recebemos uma palavra, recebemos juntamente com esta palavra uma chave. Diga comigo, uma chave. Uma chave para quê? Para ligar nos céus e na terra. Amém? Então o que você necessita, o que nós necessitamos é uma palavra que vem dos céus. Amém? E o que significa, queridos? O que significa essa palavra? Palavra revelada. A palavra revelada, que vem da revelação, significa apóstapes, que significa desvelamento, ou revelação, ou devolver à luz o que estava oculto. A palavra é frequentemente usada na Bíblia grega para descrever a manifestação de algo específico, a revelação de Deus ou de verdades divinas. Então, quando nós recebemos uma palavra revelada, o véu que está sobre nós, que nos impede a ver, que era o mesmo véu que estava sobre aqueles mestres da lei, que não conseguiam discernir quem estava ali. E eles não conseguiram porque havia um véu sobre a vida deles. E muitas vezes nós não conseguimos, queridos, nós não conseguimos alcançar o nosso plano, o plano perfeito de Deus nas nossas vidas, porque há um véu sobre nós. Diga comigo, um véu. E esta noite eu quero falar rapidinho 3 véus que nós necessitamos remover da nossa vida.
O primeiro véu é o véu da ignorância espiritual. Diga comigo, ignorância espiritual. A Bíblia diz em Lucas 23:34: e disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Havia uma ignorância, um véu espiritual sobre os judeus. Como havia um véu espiritual sobre a vida daqueles mestres da lei, que não conseguiam identificar quem estava ali. A ignorância é um véu espiritual. A ignorância é a ignorância espiritual, põe atenção nisso. É o que fez o povo de Israel matar os profetas que lhes foram enviados. Quantos profetas o povo de Israel matou? Porque não entendiam, porque não compreendiam. E por quê? Porque havia um véu sobre eles. A Bíblia diz em Mateus 23:37: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. A ignorância espiritual não nos permite honrar os mensageiros de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, queridos, às vezes Deus envia pessoas, e isso já passou comigo, que eu não entendia, que eu não compreendia, que não se movia na maneira que eu queria, mas não deixou de ser um mensageiro de Deus. Quando você recebe uma palavra profética, ou uma palavra, queridos, essa palavra tem autoridade de mover céus e terras. Mas uma coisa essa palavra vai fazer antes de se mover ao teu favor. Vamos ver como ela tratou um enviado meu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque uma das armadilhas do inimigo é nos colocar uma ignorância espiritual. Amém? O segundo véu que nós temos que romper é o véu da religião. Diga comigo, véu da religião. O véu da religião não permitiu que muitos judeus, ou não permite que muitas pessoas que estão nas nossas igrejas vivam o plano perfeito de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,15, diz assim: e até hoje, quando Moisés é lido, um véu está posto sobre os seus corações, mas quando eles se voltarem para o Senhor, o seu véu será removido. Amém, queridos? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas há um véu de religiosidade dentro de nós. Às vezes há um véu de catolicismo, porque nós viemos do catolicismo, verdade ou não? Às vezes tem um véu do catolicismo dentro de nós. E o que é isso, pastora? Às vezes nós servimos como servimos a igreja católica, não fazemos nada. Verdade ou não? Às vezes nós damos como dávamos na igreja católica, porque na igreja católica eles dão esmolas. Esmolas é a palavra?
às vezes cobramos ou não temos o compromisso como tínhamos na igreja católica ou em outras religiões. E esse é um véu da religião que está dentro de nós. Queridos, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Sabe o que é fazer parte da igreja do Senhor? Não é mais você viver, mas Cristo viver dentro de você. O que quer dizer isso? Nós não temos direito de nada. O nosso direito e o nosso prazer é servir o reino de Deus. Amém, queridos? Temos que romper o véu da religião. E termino com esse. O terceiro véu que nós temos, e aqui é muito preocupante, é o véu da família. Muitas vezes a nossa família tem o poder de colocar um véu sobre nós. A Bíblia diz que quando Abraão saiu, o Senhor chamou Abraão, ele saiu: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Só que Abraão não saiu sozinho. Ele levou quem? Ele levou Ló. E sabe o que significa Ló? Ló significa véu. O véu não nos permite ver e viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes não há um rompimento na nossa vida por causa do véu que nós temos com a nossa família. O que vão dizer, o que vão falar. Estamos mais preocupados, estamos cegados. Somos de Jesus, aceitamos a Jesus, mas há uma limitação. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus estava pregando, seus irmãos e sua mãe foram até ele. Ele estava dentro: teus irmãos e tua mãe te chamam e não sei o que. O que aconteceu? Os meus irmãos, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai. Enquanto nós não temos essa revelação que nós pertencemos ao nosso Pai, amém? E muitas vezes, porque nós temos um véu e queremos agradar a nossa família, damos as costas para o nosso Senhor. Todos passamos por isso. Eu passei por isso. Mas se nós queremos viver essa revelação, se nós queremos alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas, temos que pedir ao Senhor: remove o véu da ignorância da nossa vida. Remove o véu da religiosidade, porque a religiosidade não permite que nós vivamos o novo de Deus. Nós sabemos fazer igreja aqui, queridos, mas eu acredito que no céu a igreja vai ser totalmente diferente.
A maneira que fazemos os cultos será totalmente diferente, a maneira que adoramos. Então, quem somos nós? Quem somos nós para dizer quando algo é bom ou quando algo é ruim? Estão comigo, queridos? Para os mestres daquela lei, a pregação de Jesus não era boa, não era o que eles gostariam, é blasfêmia, mas era a manifestação do poder. Estão comigo, queridos? Então, que Deus remova de nós o véu da ignorância, o véu da religião e o véu que muitas vezes é posto sobre nós através da nossa família. Amém, queridos? Porque o Senhor tem muito mais. O Senhor tem uma palavra. Talvez você veio aqui essa noite, eu quero receber uma palavra de Deus. E o Senhor te diz: remova, rasgue o véu que ainda te separa, não de Deus, mas do propósito de Deus. Porque o véu que nos separava de Deus foi rasgado, mas o véu que nos separa do propósito de Deus, esse depende de mim e de você. Estão comigo, queridos? A Bíblia diz que quando Abraão deixou Ló ir, a Bíblia diz que disse Deus em Gênesis 13, com esse acabo, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte. Que disse? Olhe para o norte. Sabe por que ele olhou para o norte? Porque o véu já não estava sobre ele. Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei para você. Amém, queridos? Talvez você está dizendo: não vejo nada. Deus me tirou da casa do meu pai, mas ainda há coisas na tua vida que é um véu, e você tem que deixar ir, porque você não vai poder chegar diante. Ponga atenção, igreja. Nós não vamos poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, era o meu pai, era a minha mãe, era o meu sobrinho, era o meu filho, eram meus sonhos. Não, eu chamei a ti, e em ti farei uma grande nação. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor. Cada um de nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é romper o véu que nos limita a viver
o sobrenatural de Deus, a romper e separar o véu que nos impede e impedirá a nossa descendência a alcançar a terra prometida. As nossas escolhas, como foi a escolha de Abraão, foi o que determinou uma grande nação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma palavra revelada para cada um dos que estão aqui, Senhor. E eu te peço, Senhor, rompe o véu que nos separa para viver o propósito teu nessa terra, Senhor. Rompemos com Ló, Senhor. Rompemos com Ló. Diga comigo, eu rompo. Eu rompo com Ló essa noite, Senhor. Eu sim quero viver. Eu sim quero ver a tua promessa. E quando eu vejo, eu caminho, eu tomo possessão, Senhor. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Dá-nos as chaves, assim como Pedro, Senhor, teve a revelação de quem o Senhor era e recebeu as chaves. Senhor, assim te pedimos essa noite, Senhor. Pai, dá revelação à tua igreja, Senhor. Não uma revelação limitada, como havia Nicodemos, Senhor, tu és o mestre. Não. Queremos a revelação, assim como teve, Senhor, aquele cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo e eu declaro no nome de Jesus que o véu foi rasgado, cancelado, anulado. Já não vivemos uma religião, já não adoramos como religiosos, já não servimos como religiosos, já não damos como religiosos, mas como filhos de Deus. Aleluia. Deixo a tua igreja com a tua paz e te peço, Espírito Santo, é o ano da aceleração, Senhor. Aceleração. E eu declaro no nome de Jesus que esses últimos meses do ano, Senhor, um aceleramento, Senhor. Aleluia. Um aceleramento. Eu tenho uma visão e eu vejo, queridos. Aleluia. Aleluia. Vocês estavam como cavalos de corrida. Cavalos de corrida. Pero eu vejo. Agora vocês vão voar. Voar. Vão voar.
como jatos, vão voar como aviões de guerra. Dou sobre essa igreja essa noite bombas para conquistar. Não de cavalos de corrida para aviões de guerra. É o que eu declaro, o aceleramento sobre essa igreja, no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas, um grito de júbilo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Muito bom, querida pastora, estar com você mais uma vez aqui, é a bênção de Deus. Vamos estar estendendo nossas mãos para estar orando pela nossa pastora. Amanhã ela está voltando, né? Amanhã ela vai para São Paulo e de São Paulo ela vai para Houston. Vamos estar orando pelo ministério dela, do apóstolo, da sua igreja lá estabelecida, que Deus realmente leve ela e use ela mais e mais, como ela tem sido essa bênção para a nossa vida. Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, pela vida da pastora Elisa, do apóstolo Gustavo, de toda a sua família, da sua igreja ali estabelecida em Houston, na Índia, em tantos lugares a qual o Senhor tem levado teus filhos, Pai. Nós queremos nessa noite, enquanto RN aqui em Cosmo, declarar tuas bênçãos sem medida sobre a vida da tua filha. Senhor, o teu poder, Senhor, que tu preenchas mais e mais a vida da tua filha, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua revelação, com a tua intrepidez. Senhor, cuida da vida dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, leva ela amanhã debaixo do teu cuidado, da tua mão poderosa, até a sua casa. Toma a vida da sua mãe também, que está aqui com ela, Deus. Guarda, Senhor, elas, Senhor, de todo mal. Nós queremos, enquanto igreja, declarar, Senhor, as tuas bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre seu ministério, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Muito bom. Pastora, tem um aviso aqui rapidinho, depois eu volto novamente. Queridos, eu trouxe algumas coisinhas aqui que nos ajudam lá na Índia. Se você quer contribuir, temos esse carregador aqui de protetor de carregador de celular. Temos aqui um chaveirinho. Então todos ali, tudo que você contribuir vai ser para missões na Índia. Deus te abençoe, amo vocês. Amém, glória a Deus. Depois você vai poder passar ali e ver tudo isso, que é realmente para estar abençoando o ministério deles. Vocês que já conhecem, né, o ministério lá na Índia do orfanato. Se você ainda não conhece, chega até nós vamos estar passando algumas informações para você. Queridos, amanhã, grupo de vida. Glória a Deus, não deixe de estar no seu grupo de vida, abençoando, realmente fazendo parte daquele lugar e levando mais um. Nunca deixe de levar mais um para o seu grupo de vida, tá bom? E você que está aqui nessa noite nos visitando ou nos assistindo online, que não sabe o que é grupo de vida, procure alguém do MOC que está com crachá, que eles vão te informar o que é um grupo de vida e te direcionar para um bem pertinho de você, amém? Queridos, nós temos o nosso Entre Elas no sábado. Você que é mulher, não pode deixar de estar aqui conosco no sábado, a partir das 14 horas. Eu falo a partir das 14 horas porque vai começar às 14, mas não é para você chegar a hora que você achar que tem que chegar, amém?
Vamos chegar às 4 horas, está aqui dando início, para pegar toda a programação que nós temos feito para você, mulher, e é o nosso primeiro Entre Elas 2025. Talvez você que já chegou para nossa casa ainda nunca viu, né? Nunca participou do Entre Elas, vai ser seu primeiro Entre Elas 2025 que nós tivemos no ano passado. Nós não fizemos esse período com as mulheres. Então vamos começar na aceleração. Então sábado às 14 horas, vem, traga mais uma, tá bom? Não deixe de estar aqui. Ó, as mulheres estão ali falando, ó. Ah, a gente tem uma paleta de cores também. Temos o lilás, o verde, esses tons mais ligados a eles, um rosa clarinho. Então você pode vir bem estilosa, tá bom? O Ignição quarta-feira às 20h30. E as séries de palavras, né, que nós vamos dar início a partir da próxima semana. Continuidade, porque nós tivemos que parar por causa do Kinder Generation. Então nós vamos dar continuidade. Audição do louvor, você que quer participar, dia 31/5, se forme com alguém do louvor que eles vão estar te dando maiores informações, amém? Vamos ficar de pé, nosso culto domingo, não deixe de estar aqui nos nossos 2 horários, que Deus te abençoe, queridos, não deixe de passar lá e estar abençoando o Ministério da Índia, te dê uma noite abençoada no nome de Jesus, amém? Questionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé.